tenho uma sensação muito forte, desde o final dessa festa, que o Senhor está quase nos forçando a gente mudar o nosso posicionamento espiritual diante das coisas que estão acontecendo. Então parece que Deus pegou o suprassumo dessa festa, do que ele fez, e colocou como se fosse uma metralhadora, como uma bazuca das nossas costas, para sacudir, para literalmente abalar. Aliás, lá em Hebreus, no capítulo 13, fala que ele vai abalar mais uma vez, não só os céus, como a terra, à medida que o reino dele vem. Porque o reino, ele é algo inabalável. O reino vem para se assentar, dominar e estabelecer a justiça, o juízo, o governo e a glória do Senhor sobre toda a terra. É irreversível. Não tem como a coisa ser diferente. Mas o que o escritor aos Hebreus disse que precederia esse reino inabalável é que nós novamente ouviríamos uma palavra que iria abalar não somente a terra, como também os céus. Então, eu me encontrei dentro dessa sensação que o Senhor começou até aquele exemplo da águia tirando as penas do ninho ainda ficou fraquinho. É muito mais do que isso. É uma pressão, é uma coisa assim para mudar o nosso posicionamento. Eu tenho a impressão que a gente ainda vive muito na defensiva. Né? Grande parte da nossa existência é para se defender. Isso na área espiritual, na área física, nos relacionamentos. Parece que a gente está sempre circulando em torno de alguma situação, de alguma fogueirinha que precisa ser apagada. E tem uma mente satânica atrás de nos ocupar dessa maneira. É uma mente satânica. Porque em ocupar-se, em colocar tanta energia nessas coisas, e em ficarmos na defensiva, a gente se esquece que o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. É a gente atacar, é a gente avançar. E me veio o quadro do futebol. Por exemplo, né, num campo de futebol, a gente tem, no time de futebol, né, a gente tem a defesa, o meio do campo e o ataque. Né? Agora, o papel da defesa é livrar-se dos ataques e rapidinho jogar a bola para frente, livrar dos ataques do adversário e jogar a bola para os atacantes, para aqueles que têm que fazer o gol. Então o objetivo é ganhar a partida. E a gente tem visto ultimamente os técnicos que usam essa mentalidade de travar o time na defesa, está se tornando um problema tremendo, porque basicamente eles perdem. A pressão do adversário é muito grande. Não existe táticas eficazes de só se defender para tentar ganhar a partida. Então, a inversão tem que ser ataque. A gente tem que partir para o ataque. E o ataque, ele está do meio campo para frente. Então, nós temos uma área, numa zona, ainda estou usando a linguagem esportiva, tá? A gente está numa área onde a bola só nos faz defender. Ela está nos forçando a nos defender. Mas a gente precisa romper uma linha, que é a linha do meio de campo, e jogar a bola para frente e colocar o time para avançar na meta, no objetivo que é fazer o gol, que é ganhar a partida. E é interessante que a torcida, ela não fica contente quando o time joga na defesa. Pelo contrário, ela vaia. A torcida se empolga quando o time está no ataque. As táticas, as armações para fazer o gol, não é? Então, nós temos uma torcida. Vocês sabem quais são a nossa torcida, né? A nuvem de testemunhas. E eles torcem. Eles torcem por nós. Mas
eu tenho a impressão que ultimamente eles não estão muito assim. Eu não estou ouvindo muito o grito do go ahead, vai, go. Parece que há quase que uma coisa que diz assim, ó, vocês estão perdendo muito tempo com coisas que não têm importância. Vocês estão cuidando de fogueirinhas quando o alvo está lá na frente. Então, a torcida ela não vibra quando o time está na defesa. Ela começa a vibrar e encorajar quando o time vai para o ataque, né? Então, o que é a defesa? O que a defesa faz? Só aquele nível de orações, ora para os meus problemas, ora pela minha família, ora, eu preciso de um emprego melhor. É aquela coisa tudo voltada para a situação circunstancial das nossas vidas. E o Senhor Jesus, falando sobre o reino, lá em Mateus 5 e 6, ele falou assim, não andeis ansiosos com essas coisas. Grande parte das preocupações que nós temos hoje, Deus já tem respostas prontas. Ele sabe o que nós precisamos. Então, esse vício de ficar preocupado, ansioso, descabelado com o nosso dia a dia, ele faz com que a gente se esqueça que o alvo é chegar lá na frente e ganhar o prêmio. Paulo falou assim, muitos correm no estádio, mas só um ganha o prêmio. Então, correr de tal maneira, a gente precisa sair desses casulos, dessas trincheiras que nos viciaram, nos condicionaram a só usar o escudo. E não tem nada errado em usar o escudo para se defender. Mas com o escudo, com escudada na cabeça dos soldados, ninguém ganha a guerra. A guerra ganha com a espada, com o corte, com a penetração, com o desbaratamento dos inimigos que era o que Sansão fez, né? Ele pegou a queixada de um jumento e matou um bocado de filisteu que os caras ficaram apavorados. Então, a vitória e a decisão está mais no ataque do que na defesa. Não que seja errado, mas tem que haver um equilíbrio, sendo que a maior parte dos nossos esforços tem que se concentrar em ganhar terreno, em avançar, em conquistar. Então, a defesa é essa área, aquelas coisinhas no dia a dia, né? Coisas que o Senhor já preparou. Foi Pedro que disse, né? Que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Então, a provisão, as respostas, a vitória já foi garantida através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Agora, o nosso papel é entrar numa área onde a gente canalize as estratégias da vitória, do avanço, do ataque. E deixemos um pouco de só se preocupar em nos defender. E quando você se defende, você não sai do lugar. É proibido. Existem técnicos que proíbem os caras da defesa avançarem no meio de campo. Eles existem para ficar na defesa, para ficar se defendendo. Então é quase que um vício. E o Senhor estava me mostrando que dessa festa para frente, Ele vai começar a mudar o nosso posicionamento e as estratégias. E vai nos colocar num novo campo de ação, aonde as armas espirituais estão disponíveis, aonde a autoridade de Cristo preside, aonde a vitória de Cristo que foi conquistada possa ser executada através de nós. Através de nós. Porque tudo já está feito. O Senhor Jesus já garantiu a vitória completa, no nível do Espírito. Mas tudo que está posicionado, tudo que está garantido na esfera espiritual, tem que vir à existência no nível físico. E o papel, os executivos dessa missão, somos nós, é o corpo de Cristo. Então a gente tem que mudar a mentalidade, a gente tem que atravessar o meio de campo, a gente tem que avançar, a gente tem que saltar muralhas, tem que fazer que nem aqueles valentes de Davi. Davi suspirou, quem me dera beber da água que está em Belém. Os caras pegaram e foram atrás.
E vocês sabem o que eles fizeram. Desbarataram exércitos, mataram um bocado de gente, correram e trouxeram a água que Davi pedia. Então tem muita água. A nossa alma suspira por coisas maiores. O nosso espírito anseia por coisas maiores que já estão disponíveis. Mas a gente precisa mudar a nossa postura, o nosso posicionamento e avançarmos com ousadia e autoridade para trazermos esses recursos, essa unção, essa autoridade para estabelecer definitivamente o reino do Senhor sobre a terra. Chocante isso. Chocante isso. O Senhor Jesus disse que, tendo amarrado o valente, a ordem é saqueie a casa dele. Saqueie. Enquanto Golias estava lá bravejando como o invencível, Israel fugia. Todo mundo correndo. Aí chega o Davi com as marmitinhas dele lá, despretensiosamente, ele foi levar a marmita dos irmãos. Aí viu aquele reboliço todo e falou: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar os exércitos do rei de Israel, do Deus de Israel? Aí vocês sabem o que aconteceu, a história é clara. Né? O cara, enquanto todo Israel fugia acovardado, Davi fez o caminho inverso, ele se revestiu da confiança que ele tinha no Senhor e disse: eu vou a ti em nome do Senhor. E o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou cortar a sua cabeça e vou dar a sua cabeça para as aves do campo. Então eu vou entrar nessa questão agora. Olha só. Uma das armas mais importantes para o nosso ataque, para nossas estratégias de vitória, é a palavra profética criativa. Por que é a palavra profética criativa? Quando nós profetizamos, quando nós falamos a palavra, nós não estamos inventando nada. Nós estamos dando expressão, estamos dando voz no nível físico a uma verdade espiritual. Nós estamos tornando o verbo carne. Nós estamos pegando as coisas espirituais, transformando-as em fatos reais, em fatos vivenciais. A palavra profética, ela faz isso. E aí eu tenho 3 exemplos aqui de como isso funciona. O primeiro deles está em Ezequiel 37. A gente vai rapidinho só dar algumas pinceladas dessas 3 passagens. Olha, Ezequiel 37 é aquela famosa visão do vale de ossos secos. Veio a minha palavra do Senhor, e ele me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que está cheio de ossos. Veja só, Deus não desceu daquele vale de ossos secos. Ele pôs um homem, ele pôs um profeta. Não adianta ficar pedindo para Deus: Deus, faz isso, visita aquilo, vai lá, vem aqui, Senhor, nós fazemos isso. Não adianta, Deus não é garoto de recados. Ele deu a palavra. E ele falou assim: a minha palavra não voltará para mim vazia. Quem é que traz a palavra de volta para o Senhor? Os seus profetas. Como é que a palavra do Senhor volta para ele? Quando ela se cumpre. Quando que a palavra se cumpre? Quando nós a falamos com fé e autoridade. Com a consciência que nós somos a boca de Deus. Nós somos a expressão de Deus na terra. Então, não era Deus que foi, não foi Deus que foi lá para o meio dos ossos, ele mandou o profeta. Aí o profeta ficou lá, ele disse: filho do homem, poderão esses ossos viver? Quando Ezequiel encarou a problemática daquele vale, ele falou assim: Senhor, eu não sei. Deus perguntou para ele, para o profeta: diga para mim, profeta, poderão esses ossos viver? Aí o espertinho do Ezequiel joga a peteca no colo de Deus. Tu sabes. Eu quase ouço Deus pensando: sem nada, você é que vai fazer a coisa acontecer. Aí o Senhor fala para ele: então me disse o Senhor, profetiza sobre esses ossos secos e dize para eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
qual é a resposta para a confusão, para a secura, para a ausência de Deus nessa geração? Qual é a resposta para as coisas que não estão funcionando? Qual é a resposta para os milagres e maravilhas? Qual é a resposta? Profetiza, fale. Eu estava comentando com o Renato Saito essa semana. Eu queria ter aquela coragem de Gideão. Gideão, quando o anjo apareceu para ele, falou assim: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão podia, naquele dia, oh, aleluia, glória, falar em línguas, pular, e à noite no culto dar testemunho: olha, o anjo apareceu para mim, e aí fazia aquele canal todo. Ele não reagiu assim. Sabe o que Gideão fez? Ele falou assim: se o Senhor é conosco, ou é comigo, o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ou seja, Gideão cobrou a causa da ausência de Deus, do porquê Deus não estava se movendo, do porquê Israel estava escravo dos midianitas. Gideão cobrou, como Elias, onde está o Deus de Elias? Então, esse cara teve um espírito, ele não ficou, eu vi o anjo, eu tive uma visão, o Senhor apareceu para mim. Perfeito. Mas ele falou: bom, já que o Senhor apareceu para mim, o que é feito? Conta para mim, Deus, o que é feito das maravilhas? Sabe o que o anjo disse para ele? Vai nessa tua força, Gideão, porque tu farás Israel liberto do cativeiro dos midianitas. Então, a força do Gideão não estava no fato de ele ter visto um anjo, mas de uma força que ele tinha, que faria, na história do que aconteceu, ele destruir aquela escravidão sobre os midianitas e libertar Israel todinho. Então eu queria ter aquele espírito, não um espírito que contende, que duvida, mas é um espírito que fala: Senhor, o que é feito? É como Jacó no vale de Jaboque: Deus, você não vai embora, olha a aflição que eu estou. Meu irmão quer me matar, eu estou fugindo. Meu sogro me sacaneou. Eu tô num vale, Senhor. Aí, ao estar consciente da secura, daquele vale de Jaboque, da situação que ele está vivendo, ele lutou com Deus. Ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. E aquela luta ali era a insistência de Jacó versus a resistência de Deus. Jacó se comportou de uma tal maneira naquele val que ele convenceu Deus que a história poderia ser diferente. Ele lutou, ele não deixou que o anjo fosse embora, até que o anjo o quebrantou. Então, tem alguns exemplos nas Escrituras que os homens se levantaram com tamanha violência que eles mudaram o curso da história. Eu tenho a impressão que Deus nos colocou numa caldeira aquecida 49 vezes mais, para que a gente entenda que é hora de usar o que nós temos na mão. Quando Moisés foi com aquele chororô dele lá para Deus: olha aí, eles estão vindo ali, vão matar a gente, olha o mar vermelho. Deus falou assim: ei, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Foi mais ou menos assim: profetiza, fale a palavra, diga ao povo: marche. Tá bom, Senhor, marchar para onde? Aí Deus: o que você tem na mão? Eu tenho essa vara aqui. Se você ler anteriormente o registro das pragas do Egito, você vai ver que tudo aconteceu numa alternância de palavra com autoridade e o agir de Deus. Vezes Moisés tinha que falar, outras vezes ele tinha que usar a vara de Arão, e outras vezes Deus intervia diretamente. Foi um combinado ali que desagou naquele tremendo livramento, que os trouxe até as margens do Mar Vermelho. Ainda assim,
naquela situação, eles ficaram sem saber o que fazer. E novamente Deus falou assim: lança a mão do que você fez lá atrás. Você usou a vara. Ela se tornou em cobra. Ela tocou no rio e o rio virou sangue. Deus apontou para o que Moisés tinha como recurso, como capacitação para se mover dele. Eu acho que é isso que a gente tem que descobrir. A gente tem que ter um encontro com o que nós já temos, com o que nos foi dado gratuitamente, e lançar a mão disso. Então foi interessante, né? Aí Deus fala para Ezequiel assim: assim diz o Senhor, eis que eu farei entrar em vós espírito e vivereis. Deus está dando o mapa. Deus está dando, como é que nome se dá? Está dando o histórico. Eu vou poder-vos, eu vou fazer crescer, eu vou estender pele, versículo 6, né? E eu vou pôr meu espírito em vós, e vós vivereis. E vivendo, sabereis que eu sou o Senhor. Tá? Então, Deus deu aqui a sinopse. Deus deu aqui o sumário. Agora, nada disso estava acontecendo, ou aconteceu até que Ezequiel começou a profetizar. Aí então no versículo 7 diz: então profetizei como se me deu a ordem. Então Deus falou que ia fazer tudo isso. Deus deu a palavra. Qual era o papel de Ezequiel? Declarar aquela palavra sobre aquela situação. A gente já sabe disso. Por que a gente não faz, gente? Por que a gente teme? Por que a gente se encolhe? Por que a gente foge? Por que a gente murmura? Por que a gente desanima? Por que a gente abre mão? A gente já sabe disso aqui. Isso aqui é cartilha para nós. Deus deu a ordem. Então profetizei como ele me deu a ordem. Qual é a ordem de Deus na sua vida? Qual é a ordem de Deus na palavra sobre você? Ou o que nós estamos fazendo com essas ordens, com essas palavras, com essas profecias? Ezequiel soube o que fazer. Agora, atenta para isso aqui. Isso aqui é uma cerejinha no bolo. Então, quando ele começou a profetizar, o primeiro sintoma, a primeira reação de que aquela palavra começou a fazer efeito foi um pequeno ruído. Comece a falar a palavra. Fale a palavra o tempo todo. E não se preocupe com as coisas as megas coisas acontecendo. Mas preste atenção nos ruídos, nos pequenos ruídos, como um sinal de que alguma coisa começa a acontecer a partir do momento em que você fala a palavra. Um ruído. Eliseu lá no monte falou assim: o secretário, vai lá ver se tem algum sinal de chuva. Não, senhor. Continuou orando e falando com Deus. Volta lá. Não, volta lá. Aí ele voltou 7 vezes. Da última vez, olha, eu vi uma pequenina mão de um homem. Eu estou vendo uma pequenina luz com uma mão de um homem. Aí o profeta, que estava cheio de unção, falou: você está vendo uma pequenina mão? Eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Vamos correr que ela vai pegar a gente e o Acabe no caminho. Então, o primeiro efeito de Ezequiel começar a profetizar sobre aqueles ossos secos foi que um pequeno ruído se fez ouvir. Aí aquele ruído, ele continuou profetizando, e aquele ruído virou um reboliço. O que acontecia quando os apóstolos na igreja primitiva entravam nas cidades? O que acontecia quando Paulo entrava? O que a multidão falava? Eis que os que estão abalando o mundo, chegaram até nós. Veja o que acontecia onde aqueles caras chegavam. Veja o que acontecia onde Jesus ia. Era um verdadeiro reboliço. Parava tudo. Por quê? Porque era a palavra viva, feita carne, andando e expressando a vontade de Deus. Fale a palavra. No início, você vai ver pequeninos sinais. Não para. Que esses pequeninos sinais vão fazer um reboliço. E depois, os ossos se juntaram
cada osso com o seu osso. Então a palavra profética, esse mover profético de Ezequiel, deu uma estrutura para Deus começar a formar um exército. Ele fez com que os ossos se ajuntassem. Era o que precisava. Porque Deus disse, o que Deus falou? Eu vou profetizar sobre esses ossos ouvir a palavra, e aí o Senhor diz, eis que eu farei entrar em vós espírito, porém nervos, farei crescer carne, estenderei pele, porém espírito vivereis. Tudo isso que Deus falou aqui só seria possível se Ezequiel profetizasse a junção dos ossos. Onde estão os ossos que vão compor esse grande exército? Quantos estão secos, esturricados? Quantos você conhece e já abriram mão? Estão perdidos. Estão mais perdidos do que cachorro quando cai da mudança. Profetiza. Tem um exército para esse tempo do fim. Diferente de todos os que já houveram. Tem um exército que Deus vai estar preparando e vai levantar para ser a última grande manifestação do Senhor na terra, antes que Jesus veio. Farei abalar não só os céus como a terra. E recebereis um reino que não pode ser abalado. O reino inabalável está vindo debaixo do clamor profético e a unção desse exército de profetas, homens e mulheres, falando a palavra. Depois vocês sabem o final da história. Tudo aconteceu porque Ezequiel começou a profetizar. Do nada, da destruição total, da ruína completa, levantou-se um grande exército. E o capítulo inteiro vai falar sobre esse exército e o que ele faria. E as promessas de Deus que viriam sobre ele. Agora, 2 exemplos só, e aqui eu paro. Em Samuel 10, em 1 Samuel 10, Deus decidiu, depois do povo clamar, Deus decidiu levantar um rei. E quem ungiria esse rei era o Samuel. E esse rei, quando soube-se quem ele era, ele estava correndo atrás das mulas do pai dele. Deus já tinha mostrado para Samuel que ele seria o rei, o que ele faria, que Deus mudaria o coração dele num dia. Deus já tinha mostrado tudo o que ele ia fazer com Saul. Mas o Saul correndo atrás de mula. Está perdido. Aí vem que ele se achou na presença de Samuel. Quando ele se encontrou, depois vocês leem em casa, quando ele se encontrou na presença de Samuel, um honrou como ungido já antecipadamente. A partir do momento em que Saul se apresentou dele, Samuel tinha todas as coordenadas para torná-lo um ungido do Senhor sobre Israel. Então Samuel falou assim, olha, eu preparei o meu banquete, mas o convidado especial é você. E era um banquete para 30 pessoas. Aí deram a melhor comida para o Saul, colocaram ele no melhor lugar, né? Aí Samuel começa a ministrar sobre ele. E fala o que ele precisava fazer. Deu orientações. Né? Aí, no final, a certa altura, Samuel falou assim, agora você vai e encontra-se comigo lá no monte de Deus. No caminho, você vai encontrar um pessoal descendo, cantando, profetizando, assim. O profeta deu vários sinais até que Saul chegasse no monte de Deus. E quando Saul saiu, lá num dos versículos de Samuel 10, diz que todos aqueles sinais que Samuel deu se cumpriram de uma vez só. E Deus transformou o coração de Saul em um novo homem. Então Deus deixou aquele cara prontinho para ser o rei sobre Israel. Deus aceitou tornar o rei. E ele se levantou debaixo de uma unção profética que praticamente virou a vida dele do avesso, a ponto dele descer no meio dos profetas e começou a profetizar junto com eles. Então, passo a passo,
daquele processo, foi revelando que já estava tudo pronto. Mas tinha que o profeta, a voz profética, ordenar o sentido das coisas. Então você vai ver lá direitinho. Samuel vai conduzindo assim, até o momento em que ele foi coroado de fato o rei sobre Israel. Mas na verdade, assim que ele entrou na presença de Samuel, Samuel derrama o óleo e unge, dizendo para ele que ele tinha sido escolhido para reinar sobre Israel. Ele falou assim para ele assim, ó, não se preocupe com as jumentas do seu pai, porque elas já foram achadas. Ninguém telefonou para Samuel, ninguém mandou recadinho para ele. A revelação, a visão profética. Para de se preocupar com coisas sem importância e agora volte-se para o reino, porque o Senhor te ungiu e te escolheu. As mulas já foram achadas, agora veste o manto, recebe a unção e governa sobre a nação de Israel. Que maravilha, não é? Tudo isso aconteceu num fluxo profético, enquanto a palavra era falada. Então, qual a importância da palavra profética? Ela materializa, ela torna real, ela torna visível uma verdade espiritual. Tudo já está pronto, tudo já existe. Agora, é a palavra profética que faz a transubstanciação, ela faz o trampolim, ela tira da esfera espiritual e faz-se assentar na esfera natural e Deus preside sobre aquela situação. Com a Páscoa foi a mesma coisa. Isso está em Marcos 14, 12 a 15. Esse aqui acho que eu vou ler porque também é interessante. E nós vamos terminar por aqui. Tá? Abre aí comigo em Marcos 14, 12 a 15. Veja se não é o mesmo espírito profético que descobre as coisas que já estão prontas e faz com que elas venham à existência. Elas já existem, Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Mas só Deus chamar não resolve, você tem que chamar. Você é a última etapa, o último degrau da linha. Então, em Marcos 14, de 12 a 15, olha que interessante isso aqui. E o primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram para Jesus, os seus discípulos, aonde tu queres que vamos fazer os preparativos para a Páscoa? Então, quem tinha que fazer os preparativos para a Páscoa eram os discípulos. Eles eram os operacionais daquela Páscoa. Eles iriam colocar a base para o Senhor se revelar como Cordeiro Pascal. Então eles perguntaram, onde você quer que a gente faça os preparativos? Aí Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes, olha aqui agora, como mais ou menos parecido com o que Samuel fez. O Senhor disse, vão à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Quer dizer, o Senhor falou, vai na cidade, fica lá que vai aparecer um cara com um cântaro. Aí, quando ele aparecer e encontrar vocês seguem ele. Aí eles foram seguindo. E onde ele entrar, diga ao senhor da casa, o mestre mandou dizer, aonde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 15. E ele, o Senhor Jesus disse, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Quer dizer, estava tudo pronto, certinho. Aí o Senhor disse para eles, preparai ali. Vocês vão ver o cenáculo mobiliado, prontinho, a mobília, preparem a Páscoa ali. Jesus descreveu exatamente para aqueles discípulos que já estava tudo pronto. Mas a ação, a fé e o espírito profético com que eles se moveram fez com que o lugar que estava ali pronto e preparado fosse usado. E ali o Senhor celebrou a Páscoa. E foi naquele lugar que o Senhor Jesus usou para João, o apóstolo, escrever no seu evangelho, do capítulo 11 até o capítulo 16. O capítulo 11 até o capítulo 16 brotou profeticamente desse lugar que os discípulos acharam já pronto, mas eles prepararam.
eles adequaram para o Senhor celebrar a Páscoa. E foi perfeito. Saiu tudo de acordo com o que o Senhor Jesus tinha dito. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente sair da defensiva e saltar para o ataque, nós vamos descobrir aquilo que Paulo disse. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e um monte de coisa, e tudo que se levante contra o conhecimento de Deus, e trazer cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Esse é o papel profético dessa hora. É a gente entrar nesse vale de ossos secos, nesse mar de confusão, dessas coisas desajustadas, desse engano, dessa falsa Babilônia que está aí, nessa coisa que é só confusão, e colocar ordem. Mas a ordem vai ser trazida pelo fluxo profético da boca de homens e mulheres que estão vendo, estão com o mapa na mão, estão ali com as coordenadas do que eles precisam fazer. Então, esse é o sentimento, esse é o espírito que brotou no meu coração, que vai começar a nos mover, e já está começando a nos mover a partir dessa festa de Tabernáculos 25. Então, faça que nem o Paulo. E se você não tem barba, como o Paulo, coloque as suas barbas de molho. Arrume uma peruca de barba. Porque daqui para frente, nós vamos ser quase que empurrados, quase que pressionados para esse lugar de cumprimento, aonde nós vamos receber o reino inabalável. O que vai fazer isso? O fluxo profético, a palavra viva na nossa boca, a obediência ao Senhor e a fé em saber que já está tudo pronto. A mobília está pronta, está tudo arrumado, tem que só preparar os detalhes. E o Senhor e o Espírito Santo vai te dar os detalhes. Jesus disse, quando vier esse Espírito Santo, ele vai guiar vocês a toda a verdade e vai vos fazer lembrar o que eu falei e mostrará as coisas que precisam vir. Tem coisas que precisam acontecer. Ele disse, eu tenho muito o que falar ainda, vocês não estão preparados, mas quando o Espírito vier, vocês vão saber. Então a gente clama por esse Espírito profético, a gente clama por esse mover de Deus nessa hora, que vai irromper no maior mover, no maior derramamento, na maior unção, na maior manifestação de Deus que a terra jamais conheceu. Eu abençoo vocês com isso, em nome de Jesus. Amém e amém.